Deus é o mais perigoso que existe. Se quer que ele exista, né? Porque ele é mais perigoso. Porque esse mesmo Deus que criou você e eu, como dito como mitologia que o povo fala, ele criou você, criou todos os seres humanos. Ele criou também as bactérias, ele criou os vírus, ele criou as doenças, ele criou também a morte, criou também a vida, né? Mas como é que pode ser um Deus ser a vida e ao mesmo tempo a morte, né? Ele é a vida, mas se ele é a vida, então a morte não tem que existir, né? Mas ele é a vida, ele é a morte. Como é você ser um Deus e você tem o poder de ajudar pessoas diante de tantas pessoas que estão nesse exato momento passando por problemas, morrendo de ataque cardíaco, várias doenças aí matando as pessoas, entendeu? E Deus, ele tem esse poder de ajudar. Vírus o tempo todo querendo destruir, doenças querendo destruir o humano, o tempo todo, desde quando tá na tua placenta, na barriga da tua mãe, tem vírus, bactéria tentando destruir uns os outros. Tem nos alimentos, tem na roupa, tem na pele, tem em todos os cantos. Bactérias, vírus, o tempo todo matando uns aos outros. Os humanos, mas Deus criou os humanos. Tá na Bíblia. Mas ele criou os humanos, criou também as bactérias, doenças. Se ele criou, então por que tu estás pedindo aí a cura? Se é que ele criou. Porque tu tá pedindo a cura de algo que teu Deus criou. Minha mãe, esses dias, né? Ela pegou e me convidou para ir para uma igreja, para ter uma oração lá, e que ela acredita que até hoje tem muita gente religiosa na minha família, né? Na minha mãe, ela é uma. Ela pediu para mim ir para uma igreja que a mulher ia revelar umas coisas para ela. E eu falei para ela, mas esse Deus, ele revela só para ela. Ele não pode vir na minha casa e se revelar para mim, aparecer para mim. Mas não, ela é muito usada por Deus e tudo mais, tudo mais. E por que ela não revela, né? Revela o número da Mega Sena para as pessoas ganharem, né, mudarem de vida. Por que ela não revela também? Porque ela não revela várias crianças sendo sequestradas nesse exato momento, onde é que elas estão. E diante de várias crianças sendo abusadas, né, padas, né, e Deus podendo fazer alguma coisa, ele tendo autoridade, tendo o poder de ver tudo isso, e ele não faz nada diante de uma criança. Ela veio dizer, não, minha filha, que eu tenho uma irmã, né, minha filha teve o livramento, porque tiraram a vida de um marido dela, né, do ex-marido dela, e não tirou dela. E essa tal mulher, que era por Deus, né, que ela disse que era por Deus, disse que não ia acontecer nada com ela, com a filha dela, com a minha irmã, e não ia acontecer com outro. Aí Deus para no espaço-tempo para poder olhar só para ela e livrar ela. Aí diante de livrar ela, não tirar a vida dela, ele escolhe tirar a vida não dela, para não livrar uma vida de uma criança inocente, que está ali com várias doenças, morrendo o tempo todo de doenças, entendeu? Ou até mesmo não livra uma criança sendo né? Muitas vezes padas, né? E ela não livra. Aí ele livra um pecador, né? Faz tantas coisas, atrocidades, vive no pecado, mas não livra uma criança. Como você me explica isso? Diante de todas essas doenças, vírus, né? Não existe Deus nenhum diante desse mundo. Existem as coincidências, as probabilidades, os estudos, as contagens, né? Nos hospitais, tá cheio de crianças lá precisando precisando de curas. Mas o enfermeiro, eu perguntei ao enfermeiro, mas o enfermeiro
Você quer a cura do seu filho, a cura, né? Você trabalha aqui, você orou, tá orando, fazendo jejuação, fazendo um monte de coisa. O que vai adiantar isso? O que vai adiantar? O que está adiantando essas tuas orações? Várias pessoas chegam lá com um ataque cardíaco, várias pessoas chegando ali morrendo, precisando de ajuda. E Deus, tendo esse poder, sendo todo poderoso, e Ele não escolhe ajudar. Porque Ele escolhe ajudar, né? Ele não é, então, se Ele escolhe ajudar, então Ele não é bom. Se Ele não é bom, se ele não é bom, Ele não é todo poderoso. Se Ele tem o poder de ajudar e não ajuda, então Ele é um insano, né? Se eu sou o ser humano e eu escolho ajudar, os médicos estão operando nesse exato momento, aonde a tua oração, que tu tá orando aí, lendo a Bíblia, cantando, não tá funcionando, não tá agindo nada, mas médicos estão agindo, tá operando nos hospitais. Tem profissionais ajudando uns aos outros. Remédios, pessoas, todo o tempo tendo cuidados, usando a sua sabedoria, agindo para não ter problemas, para não evitando problemas, né? Não posso acreditar que um Deus Todo-Poderoso, que Ele seja o mais perigoso, que Ele não é poderoso porque Ele tem um poder e não faz nada. Não, mas vai colocar que Ele se esconde de trás das cortinas de fumaça e dá desculpa de que Ele tem um livre-arbítrio. Não foi o pecado de Eva e Adão, foi o pecado do humano. Ainda acreditar que através de uma cobra falante, de um pecado, isso tudo está acontecendo por conta do pecado. Não posso acreditar nisso. Não. Trazer justificativas insanas. E trazer essa desculpa boba, dizendo, não, mas Deus, ele tem um livre-arbítrio. Então, se tudo acontece por permissão de Deus, então as pessoas têm um livre-arbítrio, então Deus não interfere na vida das pessoas. Isso é um mito, isso é uma mentira. Quer dizer, as pessoas têm um livre-arbítrio. Uma criança, ela tem um livre-arbítrio de escolher, de não ser abusada pelos seus pais, ou pelo pai, pela mãe, pelo vizinho. Ela tem o livre-arbítrio. Você vem me dizer que as pessoas têm um livre-arbítrio? Livre-arbítrio de quê? Não existe livre-arbítrio. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Mas, todo o tempo, profissionais estão ali lutando, agindo, operando na vida das pessoas. Não são Deus, não são os anjos. Anjos, demônios, milagres. Deus, que ajuda o ser humano, que é o bom o tempo todo, só apenas está aqui, ó, dentro dessas páginas. Não na vida real, ele não existe. E se ele existe, ele é um perigoso. Se ele existe, ele é perigoso. E se ele existe, ele não é bom. Ou ele morreu, ou ele não existe. Porque não adianta, ou você é ou você não é. Se ele existe, ele tem que ser poderoso, ele tem que ajudar pessoas. Ah, mas tem que colocar a culpa no livre-arbítrio, na culpa de Adão e Eva. Não. Se ele é bom, se ele existe, ele tem que ser bom. Ele tem que ser o poderoso. Se ele escolhe, diante dele ver ali, tomando seu vinho, conversando, sei lá onde ele tá, tomando seu cafezinho, e vendo várias coisas acontecendo de atrocidade no mundo, e ele escolhe quem vai ajudar, se ele existe e ele não faz a bondade, e ele pode fazer, ele tem o poder de fazer, mas não faz, ele não é bom. Ele tá morto. Ou ele tá morto, ou ele não existe, ou ele não é bom. Porque se até os profissionais estão querendo, se os médicos querem a cura, quer ajudar as pessoas,
Se todo mundo escolhe quer fazer o bem e ajudar as pessoas dentro dos hospitais, que é a cura de várias pessoas, e por que Deus não quer? Dizer não, porque Deus não quer. Se Deus não curou, porque Deus não quer. E porque todo mundo quer e ele não quer. Então, os seres humanos, os médicos, a ciência, os profissionais que ajudam o ser humano todo dia, as pessoas estão contra a palavra de Deus, né? Estão contra a palavra de Deus, porque se Deus não quer, Deus não quer. Então, porque ainda tem pessoas porque existem profissionais ainda que ficam lutando ali pela vida das pessoas. Se ele não quer, então você está sendo contra ao que Deus quer, né? Todo o tempo, gente, todo o tempo, vírus, bactéria, o tempo todo, tirando vida de pessoas. É os humanos transmitindo doença para outras pessoas e tirando vida de pessoas. É os humanos, as doenças, o tempo todo, vírus, bactéria, animais tirando vida de pessoas, humanos tirando vida de animais para poder sobreviver. É uma destruição, tempo todo, nesse exato momento, um destruindo cada dia, cada hora, o ser humano tirando a vida de humano, um destruindo o outro. Você vem me dizer que Deus existe? Se ele existe, ele é perigoso. Ele é perigoso? Não é possível. Então, as suas orações não estão funcionando para nada. Entendeu? Tem profissionais agora, nesse exato momento, operando de verdade, agindo, não tá orando. Tua oração não tá funcionando. Tua oração não funciona para nada. Teus hinos, tuas músicas, teus jejuns, não tá funcionando para nada. Não funciona pra nada, só tá apenas aqui. Cadê os anjos? Cadê Deus? Nesse exato momento. Se ele é bom, não, mas porque foi a culpa. Ele dá desculpa, ele tá se escondendo. Ele tá se escondendo nas cortinas de fumaça. Não foi o pecado, foi o livre-arbítrio. Foi Adão e Eva. Ele se escondendo nessa justificativa para não ajudar as pessoas. Dizer que as pessoas têm um livre-arbítrio. Mas cai uma folha na árvore se Deus não quer. Então, comece a agradecer pelas doenças que aparecem na sua vida. Entendeu? Agradeça também. Não vá atrás da solução em medicina. Só agradeça. Deus me deu a doença, então eu vou agradecer. Porque Ele criou também. Eu criei as luzes, eu criei as trevas. Ele falou que criou tudo. Então, nada foge dele. Então, por que você está se escondendo? Você não está aceitando essa doença? Não vá buscar tratamento, porque segundo o seu Deus, ele criou essas coisas. E se você precisa, toda a criação dele, você precisa amar. Não odiar e não aceitar. Viu? Tá fazendo tudo ao contrário. Eu não estou estando contra a tua religião, a tua crença. Eu não estou contra Deus. Eu não tenho ódio de Deus, eu não tenho ódio de religiões, eu não tenho. Eu só estou apenas tentando abrir o olho de vocês para vocês terem um pensamento crítico sobre tudo isso e pensar na sua cabeça. Não tenho ódio, eu não preciso disso, entendeu? Não preciso ter ódio, isso não vai levar a lugar nenhum. Como dizer, não, tô falando mal das coisas. Não tô falando mal das coisas, tô apenas tentando plantar um pouquinho do pensamento crítico na cabeça de vocês, para vocês poderem pensar por si próprios, entendeu? E ver que a realidade não existe Deus nenhum, entendeu? Eu não tenho ódio de religião, eu não tenho nada, não preciso disso para poder crescer e tô apenas mostrando a realidade para vocês pensarem, entendeu? Não tenho ódio de Deus, não tenho ódio de religião, até porque eu fui religiosa, então eu acreditei nessas coisas, então eu não preciso ficar com ódio dessas coisas. Isso é muito coisa ruim, entendeu? A maldade pra mim é uma coisa que faz mal ao meu corpo, minha mente. Eu não preciso ficar com ódio o tempo todo, com raiva de religião, nem de Deus, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, entendeu? Eu só tô apenas querendo que você tenha um pensamento crítico para vocês pensem e reflitam e que a gente tenha uma humanidade melhor,